Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Eu convido você a sentar, pegar a sua revista da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos começar a estudar ela a partir de agora. A sua Bíblia Sagrada, um caderninho de anotações. Eu te convido para degustar o pão vivo que desce do céu para alimentar a nossa alma. A 10ª lição, onde ela tem o título A Intercessão pelos Efésios. Da 1ª até a 9ª, Deus tem falado profundamente conosco. E eu creio que esta não vai ser diferente. Uma curiosidade muito grande é que você observa que na imagem de capa, ou seja, da própria lição, você observa um irmão orando e você vê ele orando sobre uma Bíblia. E o que é que nós aprendemos com isso? Que as nossas orações, elas devem ser alicerçadas pela palavra de Deus. Nós temos aqui o texto áureo, que é muito importante, porque ele está inserido na leitura bíblica em classe, e temos também a verdade prática, que diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. Esta é a verdade para colocarmos em prática. A nossa leitura diária está no livro da carta de Paulo aos Efésios, ela gira em torno desta lição, onde o pastor Douglas Batista, com muita inspiração dos céus, ele trouxe para nós excelentíssimos comentários ricos de experiências e instruções. E está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3, o versículo do número 14 ao número 21, que vai discorrer a nossa lição, ela vai discorrer nesse texto. Nós devemos observar que a obra intercessória de Paulo pelos Efésios surtiu muitos efeitos que nos leva a acreditar, a crer na eficácia da oração intercessória. É muito importante quando nós intercedemos por alguém, oramos por alguém, suplicamos por alguém. O objetivo geral desta lição está dizendo que devemos aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo Jesus. É um objetivo enfático que devemos nos nortear para que nos conduza realmente ao porto seguro, que é o nosso querido e amado céu. Então, o comentário desta lição, o apóstolo Paulo, ele sempre foi um grande exemplo, um legado de um crente verdadeiro. Ele não fica estacionado depois de uma conquista. Às vezes nós recebemos uma bênção de Deus e ficamos estacionados. O apóstolo Paulo não, ele avança. Isso é muito importante
Porque veja que ele conscientiza a igreja de Éfeso sobre o mistério oculto da unidade, que não foi fácil. Você incutir na cabeça aquilo que você não pode apalpar. E Paulo conscientizou. Depois ele segue, ele mira o seu olhar espiritual, ele fixa o seu olhar espiritual no difícil e duro caminho que a igreja vai trilhar em direção ao céu. Então ele conscientou a importância da unidade, uma advertência contra as divergências. Já pensou um corpo que um membro, vamos supor, a mão não auxilia o pé? Os olhos deixam nossos pés tropeçarem? Alguma coisa está de errado. Clinicamente, sim. E no corpo espiritual que é a igreja não é diferente. Aí Paulo ele fixa o seu olhar e diz: o caminho que a igreja vai trilhar é um caminho árduo, espinhoso, duro, e ele não fica parado. Ele sente aos seus ombros o peso de uma responsabilidade. A responsabilidade de um pastor, de um professor de escola bíblica dominical, de um líder de um departamento na igreja, que conduza este grupo na eficácia da unidade, respeitando as autoridades constituídas dentro da própria igreja. E Paulo, ele sente essa responsabilidade. E isso leva Paulo a pensar na chamada da igreja. A chamada. É importante isso. Então, ele vai pelo caminho mais certo, ou seja, o caminho certo. É o caminho da oração. É o caminho da intercessão. Se eu sei que alguém está precisando de alguma coisa, e eu sei que através da oração Deus vai me responder e vai alcançar aquela pessoa, então eu sigo este caminho. Aí Paulo aqui ele não faz uma simples petição, oração, não. Ele se ajoelha diante de Deus. Era uma prática não vista ou pouco vista no Antigo Testamento. Nós sabemos que a importância da oração, a Bíblia não tem um padrão de modo, de postura de oração. A Bíblia nos ensina que devemos orar, esvaziando-se de nós mesmos. Não vou falar em oração direta para não desvirtuar o assunto da lição. Então Paulo ele se ajoelha diante de Deus. Mas qual é o objetivo dele se ajoelhar com aquela humildade? Era para que a igreja pudesse refletir a graça e a sabedoria de Deus sobre a sua chamada. Às vezes a gente acha ou pode querer deixar subir para a mente que alguma coisa que vem aos nossos ombros, às nossas mãos para fazer, é porque nós somos aptos. Não. Não é obra meritória do homem, é de Deus. E Paulo sabia que o povo refletisse. Por isso temos que todas as vezes refletir. Se cantamos bem, a glória é para Jesus. Se pregamos bem, a glória é para Jesus. E Paulo queria que a igreja fizesse esta reflexão. Ele já havia feito uma oração semelhante a essa. E podemos dizer que ele já via pelos olhos da fé o plano glorioso de Deus para com a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 1, 15 a 21, nós vimos isso nas lições passadas. E Paulo já podia visualizar o plano de Deus. E quando ele visualiza o plano de Deus, ele sente a responsabilidade. E ele, muito consciente da visão que ele recebera do Senhor Jesus, porque não recebeu, não foi em academias, recebeu direto do Senhor. Então, ele agora intercede para que a igreja seja alicerçada.
e arraigada em amor. Veja bem, alicerçada. Você faz uma construção básica, ou seja, sólida. Arraigada é como uma árvore que as suas raízes penetram em amor. Mas para que isso? Qual era o objetivo que Paulo queria que a igreja fosse arraigada e alicerçada em amor? Porque a igreja não poderia compreender, ou nós não poderemos compreender este alicerce, esse arraigamento em amor, se não entendermos o objetivo. Então, Paulo queria compreender o quê? A dimensão desse amor. A dimensão. Paulo, pregando aos romanos, ele disse: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. É um poder que se abrange, é abrangente. Então, se a gente não entender a dimensão do amor de Deus, a gente não vai entender o próximo. Todo mundo só quer irmãos bons, irmãos educados, irmãos, aquela bênção, né? Mas ninguém quer um irmão problemático. Então veja bem que Paulo queria que compreendesse a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Era isso que ele queria. E quando nós compreendemos, passamos a compreender, a gente dá valor, a gente valoriza. Nessas duas orações que Paulo fez, ele intercede a Deus para que Deus aumente a compreensão dos irmãos da igreja de Éfeso quanto à sua redenção, a forma que eles foram comprados e ao poder espiritual operante neles. Está incutido na nossa lição. No capítulo 3, o versículo 20, a gente pode ver isso, nesta parte da introdução desta lição. Então a preocupação de Paulo era isso, que o povo pudesse compreender, aumentar esta compreensão para dar valor, para fazer jus, para frutificar, para conseguir vencer os obstáculos da vida. Então observe que Paulo declara o propósito da igreja mais uma vez, no versículo 21 do capítulo 3. Ele conscientiza os irmãos de Éfeso que Deus seja glorificado por meio da igreja. Não é o pastor que é glorificado, é aplaudido. Não é grupos seletos, não. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, e esta glória e honra devida tem que ser ministrada pela igreja, para Deus, para Cristo, através do poder do Espírito Santo. O que nos deixa felizes, irmão, alegres, satisfeitos, é que este propósito divino não se limita apenas aos crentes do primeiro século. Não, aquilo são os cessacionistas. Não, aquilo ali foi naquele tempo. Continue lá, que eu continuo no tempo atual. Então, mas não foi. Mas este poder, este propósito, ele estende-se para todos sempre. Por isso podemos glorificar o nome do Senhor, porque este poder, ou seja, este propósito, alcançou e está alcançando a nossa geração. E se Jesus não voltar, ele alcançará para a frente. O primeiro tópico diz assim: corroborados com o Espírito Santo. É o que o pastor Douglas colocou para nós vamos seguir tramitando dentro desse contexto. Observe aqui que o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Ele faz um pedido duplo. Por quê? Porque o objetivo específico desse tópico é para que a igreja reflita acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Então, se a igreja não refletir, e observamos aqui que ele faz um pedido duplo, tá certo? De uma forma maravilhosa, o poder do Espírito no homem interior
e a presença de Cristo nos corações dos crentes. A presença não é uma visita. Então Paulo faz agora uma oração intercessória para que o poder que mudou totalmente a posição dos irmãos da igreja de Éfeso diante de Deus, porque mudou a receptividade, a forma de entender. Então Paulo, ele faz uma oração agora, porque da forma que os irmãos foram mudados de posição, pudesse agora agir novamente na vida de cada um irmão de forma progressiva, até que o propósito de Deus seja realizado. A vida do cristão ela é uma vida progressista, você tem que progredir. Ah, mas agora eu já sou pastor, já terminou. Negativo. Está apenas começando o propósito de Deus em sua vida. Só basta entender qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Então o apóstolo Paulo faz isso para que os irmãos entendam. E veja que a ênfase da oração de Paulo, desta vez, não é para que a igreja conheça o mistério da unidade, porque já conheciam, já estavam cientes, mas é para a igreja honrar a Deus sendo esta unidade. Não importa eu conhecer apenas a unidade, se eu não vivo esta unidade. Então, meu irmão, minha irmã, independente da função que você tem na igreja, não é importante você apenas saber que existe o que Deus quer, esta unidade. O importante é você ser esta unidade, fazer a diferença. O apóstolo Paulo, ele não é apenas levado a orar pelo pensamento da grandeza, da graça de Cristo, que nos dá vida, que dá vida àquele que estava morto nos seus pecados. Veja que a oração dele é diferente. É bem diferente, mais apropriada. Nem tampouco Paulo ora pela conscientização da unidade a qual os judeus gentios já foram trazidos a formar uma sua família através da unidade. Não. Paulo vai progredindo, ele vai avançando. Mas a ênfase agora é o quê? É que os irmãos tomassem posse do propósito maravilhoso de Deus como um todo. Onde se leva, ou seja, onde Paulo é levado a fazer esta intercessão de joelhos. É como diz Ion Isbell, a ênfase agora não é o conhecer, mas no ser. Um grande comentarista, ele fala isso, que agora a ênfase agora não é conhecer apenas, agora é ser, é exercitar. Então, nós vimos aqui as riquezas de Deus para nós. O primeiro subtópico deste primeiro tópico, nós vamos estudar sobre as riquezas da sua glória. Então, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo ele vai muito profundo para você entender de que forma. Observe que do versículo 16 ao 19, Paulo, em sua oração, ele faz 4 pedidos importantes. Ele faz um pedido após o outro. Isso é magnífico. Quando ele começa a pedir a Deus, ele não somente pede de uma forma, ele faz um atrás do outro. E muito importante, ele agora se preocupa com o seu interior. E ele ora para que seja fortalecido espiritualmente. Ele sabe que só assim podia ter, você pode ter, nós podemos termos experiência, uma experiência mais íntima com Cristo. Por isso ele ora pedindo força, profundidade, compreensão e plenitude. Veja que oração maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele vai muito além das nossas imaginações. Ele mesmo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, afirmando que a presença do Espírito Santo na vida do cristão dá testemunho de sua salvação. É quem faz você testemunhar. Quando ele diz, lendo aqui a nossa Bíblia, né, em Romanos 8 e 9, ele diz assim, é muito maravilhoso. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então ele sabe que o Espírito de Deus habitando em você, você dá testemunho da salvação. Então Paulo sabe que o poder do Espírito Santo capacita o crente através do revestimento. Porque quando você aceita Jesus, você é conscientizado que ele é poder. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é revestido para exercitar este poder. Não se aprende nas cadeiras das faculdades apenas. Não, é nos pés do Senhor, sendo cheio e revestido por este grande poder. Que Paulo sabe que depois do revestimento, você está apto a realizar a obra de Deus neste mundo de horror. O mundo sofre a falta deste poder em muitas e muitas vidas. E é esse revestimento que Paulo deseja que todos os cristãos tenham. Como Jesus disse no capítulo 1, versículo 8, de Atos Apóstolos, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O bolo tinha que estar o quê? Assado. Por dentro e por fora. Para que pudesse suportar o desgaste, as erosões, entre aspas, espirituais, que muitos têm sofrido e se perdem no caminho, e muitos retornam e outros não sabem nem como chegar lá. Imaginem como seria o mundo de hoje sem a presença do Espírito Santo. Se a presença dele é difícil, imagine sem. Que seríamos de nós? Mas Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador. E ele enviou. E eu me alegro quando leio que o poder do Espírito Santo é concedido segundo a riqueza da sua glória. Então Cristo voltou para os céus e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, dentro de você, que faz parte, que forma o corpo místico de Cristo chamado Igreja. É o Espírito Santo que faz esta obra. Não é o ensino apenas e o conhecimento secular. Isso é magnífico conhecer. Por isso, as riquezas da sua glória precisamos conhecer. O segundo subtópico deste primeiro tópico, que é fortalecidos com poder. O comentarista, ele elenca aqui 3 fatores importantíssimos na intercessão de Paulo, que dá vida, que vitaliza a igreja. É muito importante os fatores que Paulo colocou, e o comentarista, com muita sabedoria, ele soube separar através da inspiração do Espírito Santo. O primeiro fator que Paulo expõe é que a igreja seja corroborada, o quê? Fortificada, alicerçada, arraigada pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Não é no homem sorridente exterior, não, do homem interior. Lá onde habita o centro da adoração do homem e Deus. Isso é importante demais. Então, o primeiro fator que o Paulo ora para que isso aconteça aí é magnífico. Paulo não está dizendo que a igreja não tenha o Espírito Santo. Não, ele não está dizendo isso. Quando ele ora para que a igreja seja fortalecida, ele não está dizendo isso. Ele mesmo afirma no capítulo 1 de Efésios, versículo 14, quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para garantir a herança e a igreja tomasse posse para a glória de Deus. Então o Espírito Santo é o penhor. E todo mundo que lida em comércio, banco e tal, cooperativas, sabe que quando se fala em penhor, é quando você penhora alguma coisa ou dá alguma coisa de valor. Então a palavra penhor, ela tem um sentido de alguma coisa de valor dada para segurar, dar uma garantia
o direito de posse. Eu peguei esta Bíblia aqui, deixei na casa, numa loja e tal, e eu digo, eu preciso de X, e a Bíblia vale mais, mas eu pego a primeira parte. Qual é a garantia do dono da loja, da empresa? Que aqui vale mais, eu vou voltar para devolver o dinheiro e pegar. Então, chama-se penhor. E o Espírito Santo, o Barclay, ele usa um termo do grego clássico, arbon, é um escritor muito conhecido, que indica que o penhor é quando o comerciante depositava antecipadamente um valor quando ele fechava um contrato com alguém. Ele depositava um valor. E ele diz que se o contrato não se consumasse, o comerciante perdia o valor depositado. Então, nesse contexto que estamos estudando, a palavra garantia representa a primeira parcela de um pagamento. A primeira parcela. Então, a primeira parcela não representa a totalidade. Essa parcela garantia o quê? De que o pagamento integral seria efetuado. Então, o Espírito Santo representa como se fosse palidamente o primeiro pagamento para dar garantia à Igreja de Cristo. Os irmãos entenderam? Isso é muito importante. Os irmãos vão entender mais ainda que, em termos deste pagamento, devemos ter certeza que o Espírito Santo, que Cristo voltará para concluir a sua obra em nós, através do arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo está aqui conosco como o penhor, como a garantia. E é isso que Paulo expõe com muita magnificência. O segundo fator que Paulo intercede é o fortalecimento diário da igreja através de 4 imperativos desafiantes e ações militantes que você encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 e versículo 13, você vai encontrar esses fatores. O primeiro imperativo é vigiai, é uma atitude defensiva. O segundo é estar firme na fé, é outra atitude defensiva. O terceiro imperativo é portai-vos varonilmente, é outra atitude, porém ofensiva. E o quarto e último é fortalecei-vos, quer dizer, outra atitude ofensiva. É o que Paulo quer que a igreja tenha, que a igreja entenda. O terceiro fator é a atuação do Espírito Santo no homem interior, que Paulo sabe que faz com que ele aborreça o pecado e ele seja capacitado e tenha a mente de Cristo para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a glória de Deus. Paulo sabe disso, que só o Espírito Santo é quem pode convencer o homem do seu pecado. E ele sendo revestido, ele não tem aptidão para o pecado. Vamos agora para o terceiro subtópico e último. Habitados por Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, na sua intercessão, ele roga para Cristo habitar permanentemente na igreja. É como que ele se sentisse em casa. Está no versículo 17, que está inserido na nossa lição, como o comentarista colocou. O apóstolo Paulo, ele mostra para os irmãos de Éfeso e para nós a maneira correta, como preencher o vazio, não foi fácil, da presença física de Jesus após a sua morte. A única forma é Jesus habitando dentro de cada um de nós. O discípulo tinha ele dormindo no barco, na pescaria, expulsando demônio, curando, e agora? E Paulo sabia que eles iam sentir essa falta, essa deficiência, e Paulo orou, Paulo pediu para que o Senhor viesse preencher este vazio. E só poderia preencher esse vazio com a presença de Cristo em nós através da fé. Porque a palavra habitar no original grego é como uma pessoa entra numa casa e toma posse dela por completo. Então essa pessoa passa a ser senhor da casa.
E a casa passa a ser controlada por esta pessoa, desde a ornamentação até as finanças, pondo tudo em ordem e até a segurança da própria casa. Então, é isso que Cristo, ele fez em nós. Muitos questionam, mas como pode Jesus morar dentro de nós? No versículo 17, que está inserido na nossa lição, Paulo afirma que a palavra fé consiste em quê? Que é pela fé, não é apenas por um sentimento, por uma admiração, por uma emoção, por hipótese alguma. A igreja, ela resistirá aos poderes das trevas. Se Jesus não estiver ocupado ou ocupando todo o espaço interno da mesma, ela não resistirá. Mas ela resiste porque o Senhor está dentro dela. Ele disse, a minha igreja. Hoje, infelizmente, Jesus está batendo em muitas e muitas portas, querendo entrar, mas o seu lugar está ocupado com interesses puramente humanos. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Compartilhe, se inscreva neste canal, abençoe o seu irmão que precisa também ouvir esta palavra e Deus assim te abençoe em nome de Jesus e até o próximo tópico, que é o segundo, arraigados e alicerçados em amor. Que Deus abençoe.